Não é brinquedo não. Essa semana começou como? Apertando os cintos de todo mundo no mercado. Aqui, pelo menos no Brasil, essa segunda-feira segue sob forte pressão da disparada do petróleo. Os negócios com ações, com dólar e até com juros futuros devem refletir o prêmio de risco e também o aumento das discussões sobre o impacto da guerra do Oriente Médio na inflação e também nos juros. Na pesquisa Focus de hoje, a projeção para a Selic no final do ano voltou a subir. Quem nos ajuda a entender como é que está essa segundona para os economistas, para os analistas e para o mercado em geral é Maria Regina Silva, editora da Broadcast. Maria, apertem os cintos, o piloto sumiu e tá difícil aqui entender para onde que está indo esse avião. Bom dia. Olá, Gabriel. Para onde a gente deve correr? Essa é a questão, essa é a pergunta, né? Muito bom dia também a você que nos acompanha. Olha, brincadeiras à parte, Gabriel, a disparada nos preços do petróleo pela madrugada atingiu aí, disparou 30%, com as cotações se aproximando de US$ 120 o barril, elevando aí temores inflacionários de mais inflação no mundo e o mundo, consequentemente, né, caso esse cenário persista, o mundo aí passando a conviver com políticas monetárias mais restritivas, ou seja, juros mais altos. E nesta manhã aqui no Brasil, o cenário não é diferente do visto nas bolsas asiáticas, nos futuros de ações de Nova York e nas bolsas europeias. O Ibovespa Futuro indica uma abertura do principal indicador da B3 em queda, porém uma queda um pouco menos intensa do que a vista lá no exterior. Isso porque com o avanço do petróleo, os ADRs negociados lá em Nova York, os ADRs da Petrobras, avançam e isso deve fazer com que, pelo menos por enquanto, o Ibovespa inicie a sessão com uma queda menos expressiva do que a vista no exterior. Agora, destaque mesmo, Gabriel, aqui no Brasil, são os juros futuro. A curva abrindo aí até 26 pontos. O que isso significa? Isso reflete essa tensão global de que, olha, Estados Unidos parece que não vai ceder, o Irã menos ainda, né, pelas indicações aí neste momento. Então, há um temor generalizado de que o mundo terá mais inflação e de que o trabalho dos bancos centrais ficará mais difícil. Neste sentido, ganha-se ainda mais atenção a decisão de política monetária no Brasil na semana que vem, também na quarta-feira que vem, o Fed decide divulga sua decisão de política monetária relativa a março. Aqui no Brasil, como você já destacou, Gabriel, o Boletim Focus trouxe avanço na estimativa para a Selic fechada em 2026 para 12,13%, uma Selic que está em 15% ao ano. E aí tem-se a dúvida: olha, Banco Central vai começar a cortar a Selic em 0,25 ponto ou meio ponto percentual? Na curva de juros, é majoritária a expectativa de uma queda começando em dose menor, ou seja, a Selic caindo para 14,75% ao ano. Agora, nas assets, nos departamentos econômicos, isso não é unanimidade. Há quem ainda mantenha sua expectativa de um corte de meio ponto percentual, com a Selic indo para 14,5% ao ano, esperando aí, tecendo aí alguma expectativa de que este conflito, de que esta guerra não dure tanto, de que não seja prolongada. Daí, o barril de petróleo poderia arrefecer o ritmo de alta, né? Dado que, por que está subindo? Sobe porque há expectativas de que, com o Estreito de Hormuz fechado, os produtores assim não estão produzindo mais e aí tenha-se dificuldade em escoar, distribuir esse petróleo. Então, tem-se essa elevação nos preços da commodity, o que acaba elevando, por sua vez, as expectativas de uma inflação maior e dificuldade dos BCs em cortar juros, né? É o caso aqui do Brasil. Há quem teme-se que alguns, na verdade, Gabriel, temem que o Banco Central até nem reduza a taxa básica de juros, mas isso ainda é um debate bem preliminar. Agora, nos Estados Unidos,
A expectativa, como mostraram dados na semana passada, mais fracos do mercado de trabalho, é que o Banco Central retome o corte de juros ali no meio do ano. Porém, essa guerra tem colocado aí muita incerteza. Por isso, atenção forte nesta semana na agenda de indicadores, sobretudo em dados de inflação. Aqui no Brasil, vai ser divulgado o IPCA relativo a fevereiro, lembrando que o último IPCA 15 deu uma sacudida, digamos assim, nos mercados, né, ao mostrar uma pressão inflacionária ainda elevada. E também será divulgado o CPI, que é o Índice de Inflação de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos. Então, principalmente os investidores vão focar nesses dois indicadores para tentar, juntamente com essas tensões geopolíticas, encontrar alguns sinais sobre as políticas monetárias aqui no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente, dado que semana que vem, como eu disse, sairão as decisões de política monetária pelo Copom e pelo Fed, que é o Banco Central norte-americano. Gabriel. Estão tentando se agarrar um pouquinho de realidade, um pouquinho de dados neste cenário de tanta incerteza, porque a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, então dados macroeconômicos vão nos ajudar a ter talvez um pouco de percepção sobre esses impactos. Mas eles devem demorar ainda para serem efetivamente impactados por este conflito no Oriente Médio. Maria Regina Silva, minha cara, obrigado pelas informações. Até uma próxima. Bom trabalho e ótima semana a toda a Bradcast. Eu que agradeço. Ótima semana para vocês também. Valeu.